Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do C2Cast. Nossa conversa hoje vai passar por temas como novidades da IA, automações, desafios dos influencers também, assim como também os bastidores de um romance midiático que apareceu ultimamente, que é do Vinícius Júnior e da Virgínia, e a gente vai falar sobre o engajamento que eles geram e tudo mais, e fazer um debate sobre isso nessa conversa de bar aqui, que não deixa a desejar no conteúdo também, sempre fazendo assuntos relevantes. Então, eu sou o Iago, e aqui do meu lado comigo está a Maju e o Felipe. Bora, pessoal, se Fala, apresenta. galera, tudo certo? Conversa do bar para a mídia, da mídia para o bar, e assim a gente vai tocando o projeto, vai cada vez melhorando mais e falando um pouco mais da comunicação. Sou o Felipe, vou estar com vocês aí nessa jornada do C2Cast. Estou muito feliz já, né, de poder estar falando um pouco mais sobre publicidade, marketing, comunicação como um todo, e também dos acontecimentos da semana, como que isso tem impactado aí a nossa galera, tem impactado a comunicação, e também tem bastante coisa boa para a gente falar. Oi, gente, eu sou a Maju. Eu não sei falar tão bem quanto o Felipe. Então é isso, tô empolgada aqui também para mais um episódio do nosso C2Cast. E começando hoje, acho que a primeira notícia que a gente tem trazendo mais na questão empresarial é a notícia que a Amazon vazou um plano da Amazon de demitir 160 mil pessoas e não contratar 60 mil pessoas. Eu vi várias notícias sobre e os números são meio, não contraditórios, mas variam. Já vi que eles iam demitir 160 mil, eu já vi que eles iam demitir 70 mil, varia bastante, mas o final que eu sempre vi em todas é que ela decidiu não abrir 60 mil vagas de emprego. Então, isso tudo para automatizar processos com IA e para ter também uma economia. Obviamente, a gente falando de questões de faturamento, né? Entrando nisso de querendo faturar mais, mais e mais. Jeff Bezos tá com pouquinha grana, coitadinho, tá sobrando pouco para ele. Então ele tá precisando de mais. E aí isso deixa, tipo, a questão de até onde vai a IA, né? Essa debate da IA é muito. Já tô achando chato, na verdade, porque tá todo mundo. Há tempos já que a gente fala de até onde vai a IA vai tomar o lugar dos humanos, tudo mais. Claro que agora tá mais forte porque a gente teve um salto muito grande na IA. Ela tá muito mais popular, ela chegou já às massas, né, com o ChatGPT, hoje todo mundo consegue acessar em site. A IA antes era muito mais para outras questões, mas a IA tá aí há muito tempo, né? Ela não é uma coisa nova. A gente vê várias coisas que usavam IA antes. Não sei se vocês, antes de eu começar um monólogo, não sei se vocês têm algo a contribuir com o que vocês acham dessa notícia. Eu vou De começar. 600 mil vagas de emprego que não foram abertas, não foram abertas e pessoas que foram demitidas também. Não foram 60 mil demitidos e não foram 600 mil, 600 mil, desculpa. Não foi 600 mil um total de não contratados, no caso, e nem uns 600 mil de demitidos, né? Mas, enfim, Vai ser mais forte que eu, mas eu vou ter que fazer a piada do meme, que eu duvido a IA sair na quinta-feira, beber todas e voltar na sexta para trabalhar e entregar resultado como nós, seres humanos. Mas a verdade é que, cara, sai daí, gato xarope. Puta que pariu, gato do caralho. A IA não, eu vi também essa informação quando tu trouxe, Iago, e li que pelo menos 50% dos cargos da Amazon seriam preenchidos pelos robôs que eles já utilizam, né? Então, é uma logística, é um planejamento muito forte e que envolve muita coisa, não só o quanto pode ser eficiente para gerar lucro e resultado para a Amazon, mas o quanto que isso impacta para quem já está trabalhando ou para as pessoas. Então, a gente sempre pensa qual é o propósito da empresa, se é realmente acelerar e gerar lucro ou se é poder gerar cargos, né, gerar trabalho e também salvar, tipo assim, financeiramente salvar algumas famílias. Eu acho interessante que sempre que eu vejo IA, que também já está chato, é que a gente no Brasil surfa muito esse hype da IA, de querer botar IA em tudo, mas a gente não tem, às vezes, não faz o feijão com arroz, não estou comparando com a Amazon, mas às vezes a gente não faz o feijão com arroz, não tem um processo bem definido, e já quer sair implementando IA, então eu vejo que isso é muito interessante, a Amazon trazer esse legado, né, disso que ela está implementando, é uma ruptura muito grande, é uma informação muito forte, acho que não teve nenhuma empresa que fez isso,
E a especulação, eu também vi muita coisa que não estava alinhado, números, eu vejo que é uma especulação muito grande, não sei se chegaria nesse fator aí de quase 50% da empresa ter essa logística por robôs. É, Como é que é? Vou acompanhar para ver, mas a é gente muito tem o distante ponto, do meu mundo, assim, né? Do nosso mundo, então acho que a gente tem o fica ponto assim. também de que a, a Amazon, ela tem sérios problemas de RH, né? Não sei se vocês já acompanharam, mas a Amazon, eu estava até falando com a Maju isso antes de começar a gravar, que a Amazon ela tem vários processos na justiça de trabalhista com a questão de funcionários que recebendo salário mínimo e cargas horárias exorbitantes, então, tipo, demandas exorbitantes, não conseguindo dar conta, burnout dentro, abuso de poder, várias coisas. Tem a Amazon não é um bom ambiente de trabalho. Isso daí é fato. Então, tipo, até que ponto isso é uma inovação da Amazon ou uma fuga de, porra, não tem mais quem contratar, vamos botar robô, porque ninguém quer trabalhar na Amazon. Isso é um fato até, se vocês forem procurar, tem notícias, tem pesquisas sobre que, tipo, muita gente reclama de trabalhar na Amazon. Então, tem vários problemas disso. É uma saída, pode ser para a Amazon, da automação. Eu não gosto da IA. Meu posicionamento aqui é contra a IA em vários aspectos. Eu acho que a IA ela, hoje é usada muito erroneamente, inclusive até o criador da IA, né? Não o criador do ChatGPT. Porque quem não sabe, o ChatGPT não criou a IA, né? A IA já existia antes. A IA ela é bem antiga, na verdade. Se a gente for olhar em questão de, trazendo para o meu mundo de videogame, por exemplo, antes a IA ela já era implementada dentro do videogame, para os outros personagens que são robôs fazerem coisas, a IA estava ali incluída para entender o acontecimento das coisas. Claro que não numa proporção infinitamente menor, mas era IA. Também a gente tem a questão da. Até me perdi um pouquinho. A questão tecnológica humana, né? Isso. Então, a IA ela já estava aí há muito tempo e o próprio o próprio criador da IA, eu esqueci o nome dele agora, mas ele deu declarações fortíssimas hoje, ele se posiciona tanto no Twitter quanto em entrevistas e tudo mais contra a IA. Não contra, mas ele diz que a IA a gente usa ela de maneira muito errada. Ela tinha outros propósitos infinitamente melhores a serem usados do que ficar fazendo videozinho fake na internet, né? Então, tem diversos problemas na IA da maneira que a gente usa, por isso que eu sou meio contra a IA. Eu acho que ainda, tipo, várias coisas a gente consegue trabalhar melhor sendo pessoas do que IA. Perfeito, perfeito. Só para ir, Alan Turing é considerado o pai da IA, mas vem outros também, como John McCarthy, tem o Warren McLock e o Walter Pitts. Eles começaram a criar modelos neurais como segundo cérebro da IA, então eles foram também uns pioneiros aí para poder trazer todo esse mundo de inteligência artificial. O que tu acha, Maju? Então, eu acho que a gente já vem. Trabalho humano mesmo já vem sendo substituído por robôs há muito tempo. Com supermercados, aqueles caixas que tem, que tu passa sozinho, enfim, cinema, tudo. A gente já vê há uns bons anos o humano sendo substituído pela tecnologia. E eu acho que a tendência é só aumentar, assim, cada vez menos gente. Falo como publicitária, tá? Que já vi conhecidos meus deixando a área da publicidade porque as pessoas estavam optando pela IA em vez de contratar um publicitário. Então, assim, acho que a tendência é menos trabalho humano e mais IA, mas é aquela coisa, eu acho que vai chegar um ponto em que vão se dar conta que realmente a inteligência artificial não substitui uma pessoa. Ela não tem o calor humano, ela não tem as vivências, ela não tem a experiência que uma pessoa tem. Já puxando nesse aspecto, falou de calor humano, inclusive fazendo um ótimo link, pega essa transição, que o ChatGPT anunciou que vai ter um modo adulto, né? Então tu vai poder transar com uma IA a partir de dezembro, janeiro, se eu não me engano. Então a OpenAI vai ter conteúdo erótico para maiores de 18 anos. Eles vão lançar uma próxima atualização onde tu vai ter que cadastrar a tua idade. E aí, para maiores de 18 anos, ela vai ter conteúdo erótico liberado. Então, ele não vai ter pudor em falar.
E aí a gente vem de uma transição onde o ChatGPT surgiu com o CEO do ChatGPT falando que o ChatGPT ia curar câncer, para agora a atualização e inovação ser poder transar com o robô, né? Não sei muito o que comentar sobre, mas achei interessante trazer essa pauta para a gente trazer, tipo, exatamente como o que eu falei antes, o link de a banalização que virou a IA, né? Tipo, porra, e o aumento do o quão mal isso faz para a sociedade, porque tu tem que ser muito perturbado para transar com o robô, né? Enfim, aí isso tem abrir para debate aqui, né, que nem eu falei, tipo, pô, a gente usa a IA de maneira muito errada pro que ela poderia vir a ser, pro que ela poderia trabalhar, tipo, cara, banalizou demais, tá ligado? Não sei o que vocês pensam sobre como um todo, mas para mim tá muito banalizada. A IA ela poderia usar de tantas coisas, mas a gente fica usando ela ao invés de pensar, basicamente. Eu, nessa opinião, até quando eu vi essa informação da Amazon, usando com tudo que eu vejo e sinto até de ver é que realmente os caras estão pensando no lucro, então não estão, então é tecnologia menos, né, parte humana, e porque os caras sabem que não conseguem lidar com o humano, então é muito melhor lidar com o robô. Quesito tu falou do RH, né, baita informação. Se os caras estão olhando muito para o ambiente, para a empresa, para indicadores, né, comportamento lá, e os caras veem que assim, cara, tá desgastante, eles também não têm como ser incoerentes de, cara, vamos botar mais gente para trabalhar, assim, a gente sabe que o churn é muito alto, né? Esse treinamento é muito alto. Então, para eles, friamente e logicamente, sim, a IA ainda vai ser muito interessante. Para nós, se a gente pensasse assim, em chat GPT, acho que se a gente pensar no nosso cenário assim do que a gente utiliza, o crescimento, a parte de acelerar e da gente, né, se tornar gestor de chat GPT cresceu e me facilita muito, acho que facilita o processo de todo mundo. A gente dá uma emburrecida, porque a gente depende muito. E linkando com a questão emocional, questão de necessidade do ser humano, óbvio, né? Hoje, todo mundo que criou, quem criou a inteligência artificial, quem cria produto, sempre pensa numa necessidade, numa dor que pode resolver. E, cara, hoje tinha ali influencers também, que vai ser o próximo link que a gente pode fazer com isso. Influencers, pessoas com nome aí, se consultando com o chat GPT, fazendo a parte psicológica, né, terapêutica com o chat GPT, curando a autoestima com... Não só influencer, né? Até o ChatGPT é usado como psicólogo também e tudo mais. Isso, então... E só, antes de passar para esse link, só um comentário sobre antes. Questão de visar lucro na empresa, acho interessante debater um pouco sobre isso, porque até que ponto a IA vai te gerar mais lucro? Ela gera um lucro imediato, óbvio, porque tu paga menos gente, mas o quanto que ela vai trazer de inovação, o quanto que ela vai trazer de bons produtos a longo prazo para as pessoas continuarem pagando ali, por exemplo. Trazendo um exemplo, de novo, do meu mundo, da minha referência, do que eu acompanho. O CEO da Take-Two, que é uma produtora de videogame, que é a produtora, é os caras que fazem o GTA, por exemplo, que eu acho que é o mais famoso, todo mundo conhece. Sim. Ele deu declarações sobre IA, dizendo que a IA jamais conseguiria fazer um GTA, porque a IA ela só trabalha com dados, ela não tem criatividade. Então a IA ela nunca vai criar nada, ela sempre vai copiar de outras coisas. Ela não tem essa independência para criar algo novo, para criar algo inovador. Ela só vai analisar padrão, ela vai analisar dados e vai te trazer uma cópia. Vai adaptar isso, talvez. Claro, isso é o que a gente tem hoje. Para o futuro, não sei se ela vai conseguir criar algo, ser mais criativa, trabalhar essa criatividade. Acho difícil, mas não impossível. Não sei sobre, realmente não sei sobre o que pensar de futuramente para onde a IA vai. Mas ainda acho que na questão criativa ela sempre vai deixar muito a desejar. Maju, tu que trabalha mais como criatividade, já dando um gancho e te jogando. Vale. Dando um gancho aí para ti. Vale, vai. Eu acho que a longo prazo, essas profissões que sumiram por causa da tecnologia vão fazer falta, porque a IA não sabe a nossa dor, o que a gente precisa para criar algo novo, algo diferente, algo
Tanto que eu vejo até na minha profissão como GC, eu vejo muitas criadoras do GC que é claro que o roteiro delas é IA, porque, tipo, ficou tudo meio que igual, não tem mais aquele pozinho mágico que falta, sabe? Uma coisa que tu vê que não é uma tecnologia inventada, que tu tirou da tua cabeça, que tu pegou uma referência de anos atrás, que tu pegou uma referência de vida, uma dor tua e botou no conteúdo. Isso não existe mais com a tecnologia, vai ficando tudo quadradinho igual. Autenticidade, né, do conteúdo. Até nesse quesito a gente tem as influencers de IA agora, né, também. Que é um outro nicho e a gente vai para um outro caminho também, que tipo... Isso, por exemplo, é esse uso da IA que eu sou totalmente contra, entendeu? Tu criar uma influencer de IA, tem vários canais no YouTube de IA que para mim são uma porcaria. Tu perde o tato humano, tá ligado? Tu perde a emoção na fala, fica algo mais genérico e o público vê, eu acho, tipo, eu não consigo, várias vezes aparece para mim, eu uso muito YouTube, como já foi dito aqui no primeiro episódio, várias vezes aparece para mim canal de IA que eu não consigo ver um vídeo, tá ligado? Às vezes o assunto até me interessa, mas não dá para ver porque não tem a particularidade da emoção, né? Então, a IA eu acho que perde muito nisso. E até entrando daí, fazendo o link, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso. Não, eu acho que é um ponto principal isso que a Maju falou, que é o mercado, a gente vê todo mundo falando no mesmo tom de voz, sem autenticidade, no mesmo tom da IA. E por mais que a gente peça para ela criar um tom, para ela fazer isso ou falar daquela forma, a gente pode criar um playbook lá de 1000 anos, cheio de firula, com vários tons, e pedir para ela replicar, ela não consegue, ou criar nada a partir daquilo. Então, acho que esse que é o ponto legal e que traz mais o nosso cenário hoje de agência, de mercado, é que falta conexão, falta emoção, falta a pitadinha mesmo, falta o tempero, que é aquilo que eu falei também no começo, o arroz com feijão bem feito, e aí uma IA que consiga implementar, acelerar algumas coisas de processo, de execução, mas não de criar uma pauta, não de criar uma campanha, não de criar uma estratégia. Então, aí sim a gente fala um pouco mais da comunicação e publicidade, como está morrendo, porque as pessoas estão achando que ela vai criar e aí tu deixa de performar, tu deixa de tu poder pensar por ti mesmo. Então, ela acelera, ao mesmo tempo que ela acelera, acho que vocês falaram, acho que foi o Iago, a Maju que falou, ela acelera a curto prazo, mas a longo prazo fica algo muito robotizado, fica as mesmas coisas, não tem conexão, aí não tem aquele... Falta storytelling, né? Falta storytelling, falta narrativa. E aí a gente começa a esquecer os conceitos básicos de marketing, de por que a gente está fazendo, né? Então, de público, de praça, produto, tudo isso a gente vai meio que esquecendo. Claro que a galera que sabe jogar com IA, que sabe acelerar, sabe criar produto, sabe criar processo. Eu mesmo, esses dias em experiência ali na empresa, cara, tudo que a gente está usando, com o Iago também, a gente automatiza os processos, né? A gente usa alguns agentes IA para poder automatizar também, coisas simples. Então, não só automatizar, mas a gente consegue usar IA para automatizar. E aí estava falando lá da Amazon, só voltando, né, desses cargos. Então, cargos operacionais que vão sair, mas também cargos de técnicos de TI que vão se revolucionar através disso, que os caras vão ganhar muito mais. Então, acho que também é bom a gente olhar o outro mundo também, tipo assim, tá, meu, tu tem duas oportunidades, ou melhorar como um profissional de tecnologia, e aí ganhar muito mais, um cara que vai ser reconhecido, assim, imagina tu criar esses robôs, né? Tu tá lá dentro da Amazon e cria esses robôs, tu passa de um salário para ganhar muito mais, ser mais reconhecido. Então tem esses dois mundos que nós aqui, como meros camponeses, seres humanos, eu acredito que a nossa visão vai muito na parada mesmo da humanização do conteúdo e de quanto isso cada vez mais está caminhando pro abismo, no meu ver, por deixar de humanizar e de reacender a criatividade, que daí o brasileiro é muito bom, né? A gente sabe que daí o brasileiro manda muito na criatividade, na questão do marketing de campanhas. A questão das vagas ali só, tipo, não ficou definido quais foram, não vazou quais eram as vagas que deixaram de ser abertas ou quais cargos que perderam, né? Então, pode ser cargo mais operacional e também pode ser cargo estratégico, né? Daqui a pouco eles estão querendo botar IA para pensar em soluções. Então, não tem muito o que falar sobre, mas... Os cargos que eles falaram ali de logística de frete, essas coisinhas de produto. Daí eu fui ler, era mais nessa quesita de frete, entrega e de já poder embalagem, até embalagem. Mas embalagem é complexo, cara, se tu for ver hoje um robô fazer, né?
mas aí... Exato. E que daí é Tipo performar assim, cargos administrativos. a gente não tem a lista exata de quais cargos, né? Tipo assim, tem cargos dessas áreas, mas, pô, daqui a pouco é para criar questão logística, tipo rota de entrega, enfim, Sim. N coisas que... Calcular frete, né? Algumas coisas assim. Enfim, pode ser coisa simples que uma IA consegue fazer, mas são 600 mil cargos, né? É muito cargo, é muita vaga. Mas essa questão também de emprego, tem o lado também de que com a IA a gente perde emprego, mas também gera outros, né? Porque vai ter Isso. hoje os gestores de prompt, tem já várias coisas, mas eu ainda fico no lado conservador da parada nesse sentido de IA, que, pô, eu ainda acho que a IA ela nunca vai criar algo novo, nunca vai trazer uma inovação, ela nunca vai pensar em uma solução disruptiva, ela sempre vai ver mais do mesmo e aí no fim vai ficar tudo mais genérico. Exato. E até entrando nessa questão, o Felipe já falou basicamente, então a pergunta vai para Maju, de o que tu usa IA no dia a dia, até para puxar. Eu uso pra muita besteira. Sabe aquele famoso, olhem tudo no meu celular, se não olha minha conversa com o ChatGPT. É tipo isso. Essa vai ser a thumb, esse vai ser o título do podcast. Tu usa o ChatGPT como psicólogo, então? Não como psicólogo, mas sabe, para um idiota, tipo, já usei, não como psicólogo, mas para ver se eu realmente estava certo ou errado em alguma situação, por exemplo. Já tentei usar como tarólogo, aí depois eu vi um vídeo do meu tarólogo mesmo falando que não é pra fazer isso. E realmente não é pra fazer isso, gente. Não façam isso nem como psicólogo. Mas eu uso pra essas coisas. Já tentei usar pro meu trabalho, mas é aquilo que eu falei. Fica tudo igual. Fica tudo repetido. Às vezes eu tenho dificuldade em achar alguma palavra e tal pro meu trabalho. Eu uso pra, às vezes, conseguir me expressar melhor. Mas eu não pego e copio e colo. Eu uso pra, tipo assim, abrir minha mente, sabe? Aquela coisa de quando tu tá debatendo, porque eu sou eu sozinha, entendeu? E eu quando não tenho aquela pessoa pra debater no meu trabalho. Então eu uso meio que o ChatGPT como um bate-bola, assim, sabe? Pra expandir as ideias. Mas é muita besteira, gente. Eu acho que eu sou o que tem o uso mais conservador aqui. Até pelo meu posicionamento, eu acho que daqui todo mundo já percebeu que eu sou mais contra IA. Mas o que eu uso, basicamente, o ChatGPT é muito para organizar ideias. Então, tipo assim, para fazer a pauta daqui, por exemplo, eu separei as notícias, no caso a gente vai mandando tudo num grupo, as notícias que a gente vai comentar, tudo mais, e aí eu peguei todas as notícias, organizei, pô, dessa notícia são esses os pontos importantes, dessas são esses, tudo mais, mandei tudo isso para eles, para o chat, e aí disse, organiza a pauta de maneira assim, assim, assado, então mais como um complemento de, tipo assim, estrutura isso, não para criar nada, não para fazer eu gerar ideias, não, mas, tipo, estrutura essas ideias. Para roteirizar um vídeo, por exemplo, sei lá, fazer uma review de alguma coisa. Eu mando um áudio para o chat com tudo que eu pensei sobre, com toda a minha opinião, e digo, estrutura isso num roteiro para vídeo. Aí ele estrutura e eu ainda pego, reviso e edito disso. Não deixo muito ficar à mercê do chat, entendeu? É mais para me poupar tempo nessa questão. É muito mais fácil eu mandar um áudio ali, ele organizar as ideias que eu mandei no áudio, e aí a partir disso eu criar um roteiro mais prático para mim. Enfim, e por que essa pergunta? Porque, como a gente já citou antes... Porque nem eu sei. Por que tu nem eu sei? Porque várias vezes, tipo, saiu várias notícias de que saiu um regulamento, na verdade, estão para regulamentar que o ChatGPT não vai poder dar diagnósticos médicos, porque várias pessoas usavam o chat como médico, várias pessoas usam o chat como psicólogo, e isso é extremamente errado. Porque, cara, eu nem sei como explicar o porquê isso é errado, de tão errado que é, tá ligado? Tipo assim, é tão óbvio que o ChatGPT não pode ser o teu psicólogo pra mim. Eu não consigo explicar isso, tá ligado? O porquê que não. Porra, só não, tá ligado? Cara, tem uma coisa que o chat tem que as pessoas não têm. E principalmente vou falar mal dos influencers aqui. Bom senso. Cara, as pessoas não têm bom senso. Não é possível que a galera, desculpa, mas tá louco,
E quem não viu, a gente falou também, a gente bateu um pouco nos influencers no nosso primeiro episódio, acho que é legal, a gente falou de autenticidade, bateu no bom sentido. Então, quem não viu lá, também a gente está no Spotify e no YouTube, a gente botou nosso primeiro EP. E fazendo já esse link também com baita link, Iago, questão da regulamentação, que bom senso, né, gente? Como é que tu vai se diagnosticar? Primeiro, a galera já toma remédio, a ponto compra um monte de remédio, né? Fora com receita. Então, já se acostumou, se normalizou isso. Aí, depender de um robô e nem pago, né? Às vezes a pessoa nem paga o chat. Chat free ainda. O chat gratuito ainda. É foda. Aí tem que largar. Mas é isso, a regulamentação vem. É que nem as casas de apostas, também as bets. A galera usa, daí o pessoal começa a ver, as leis começam a ver que, cara, tem que vir uma regulamentação para não começar a virar feira e as pessoas não começarem a se prejudicar muito e começar a tomar decisões erradas baseadas em sei lá o que o chat se baseia. Claro que informações são dados, mas ainda mais quando é medicina, não tem nada concreto, não tem nada que vai curar, né? É difícil cravar coisas assim. Aí que tá. Deixa eu só te interromper para fazer um ponto nisso, uma Boa. observaçãozinha. Por exemplo, o meu medo com o chat o chat ele busca da internet, certo? Para te dar tipo alguma informação. E a gente sabe já, é óbvio isso, até o chat tem um aviso de que se não tem essa informação, se ele não acha, ele cria do nada. Então, às vezes vem link que não existe como fonte do chat. Então, se ele cria uma informação que não existe, uma fake news, ele criou, eu vou lá, copio isso, posto na internet, ele vai trazer essa informação como embasamento para outra coisa futura que ele vai fazer. Então, tipo, mesmo ele trazendo um embasamento, daqui a pouco é errado, tá ligado? Porque é uma coisa que ele criou antes e a pessoa publicou, e aí isso vai sendo disseminado, uma fake news, e assim, tipo, é um efeito dominó, basicamente, né? Eu peço sempre fonte. Quando ele começa a me dar as paradas, fonte do que, onde, por quê, do esse quê. É o ponto. Ele e mesmo assim ele te deu uma fonte. Só que essa fonte foi de um blog que eu postei, que eu fiz ele fazer um texto, por exemplo, e aí o texto que ele fez não tinha fonte. Eu subi e agora eu sou a fonte para ele usar futuramente, entendeu? Então, não, digo fonte de sites confiáveis, né? Tipo órgãos, algo que tu sabe que o site também é confiável. Daí não dá para pegar a fonte do, sei lá, do site do Zezinho lá, né? Vai pegar site que tu vê que é confiável. Mas eu entendi que é um conteúdo, às vezes site confiável, o conteúdo foi criado pelo próprio chat também. Então. Esse é o foda, tá ligado? Tipo, vai numa reação em cadeia de desinformação daqui a pouco. Isso é assim com as pessoas também, né? Sim. Se tu não tem algo contra-intuitivo, tá, mas por que isso? Da onde? Quem inventou? E não é caso assim de sua família, né? Não é caso pequeno, caso grande. Empresa grande. Exato. Né? É que aí que tá. O chat, ele expande isso muito mais, né? E ele acelera esse processo de desinformação. E até, tipo, aí a gente entra faz o link tanto com o chat quanto com influencers, né? Que uma das notícias que a gente trouxe aqui também é que a China vai começar a criar uma lei que ela vai exigir que se tu é um influencer que fala sobre fitness, tu tem que ter um diploma de educação física. Se tu é um influencer que fala sobre medicina, tu tem que apresentar um diploma de médico. Então, se tu é um nutricionista que cria conteúdo sobre, tu tem que apresentar o diploma de nutrição para tu conseguir criar conteúdo sobre e não passar desinformação. E aí, com isso, fica a gente volta, te reacende aquele debate que entra muito numa questão política, vai acabar não tendo como fugir muito disso, da regulamentação da internet, né? Então, até que ponto isso fica só nos influencers? Vocês concordam com isso também? Tipo, é certo exigir o diploma do influencer e a regulamentação do chat também, tipo, entra todo num debate de regulamentação de internet, né? Que já foi pauta antigamente. Olha, não sei. Hã? Contigo, Maju, contigo. Ah, tá. Não, se deixar os dois tagarela, vamos dominar esse podcast aqui, não... Precisa da voz feminina aqui, senão... Tá, só um adendo, voltando lá atrás, tá? Falando do chat da Amazon adulto, só recomendo para as pessoas olharem o filme Ela, de 2013, que é um cara que simplesmente se apaixona pela Alexa dele, tá?
Um filme de 2013, gente, mais de 10 anos, pelo amor de Deus. É uma baita de uma reflexão aí pra quem tiver com dúvidas desse assunto. Muito bom. Então, Veio na minha cabeça essa ideia de passar essa informação. Chorei vendo o filme. Não, brincadeira, não chorei. Cara, chorei vendo o filme. Muito bom, muito bem feito na época. Até com a Scarlett Johansson, né? A voz do robô, né? Era bem bonzinho. Não, eu não vi esse filme, mas... Cara, vê, mano, é referência muito bateu. bom, muito bom, muito bom. O cara, é que na verdade, era vários links, agora trouxe link, eu vou bater no link. Ele se relacionava com isso, então a gente tá falando de relacionamento, né, com o celular, com a Há voz 2 do minutos robô. antes ele falou, não deixa os dois falar. Não, mas sabe qual é o outro link? É que quando a gente estava fazendo gestão ali de tráfego pago, vendendo esse serviço, também apareceu muitos gestores de automação com IA. E teve um projeto que o próprio gestor me falou, cara, dá para tranquilamente tu fazer uma namorada fake aqui, né? Porque tu pode enviar áudios, tu pode fazer várias coisas. E aí ele estava falando sobre esse atendimento do IA, que muitas empresas estão fazendo, atendimento. E ele mandava áudio, eu falei, pô, mas então quer dizer que o cara pode até se relacionar ali por áudio, tipo assim, né? Ficar nessa comunicação trovando fiado com a IA, com a voz feminina ou masculina, ou quem quer que seja. E aí eu lembrei do filme também, que o cara, querendo ou não, o cara não levava muita fé no começo, depois começou a se envolver, e, cara, é maluco mesmo, é muito boa a indicação de filme. É só um adendo. Sim. Aí agora eu já me perdi. Ah, tá. Não, regulamentação. Tá. O que eu ia dizer disso, eu acho que realmente estão certos em pedir um diploma, porque hoje, por exemplo, tu vai abre Instagram, TikTok, tem 1 milhão de blogueiras fitness que já fizeram lipoaspiração, já usam monjário, gente, pelo amor de Deus, o que foi aquela febre do monjário? As pessoas usam sem noção nenhuma. Nenhuma. A minha mãe falou que ela tem uma cliente que ela é minúscula, de magrinha e pequenininha, ela toma monjário, ela já foi parar no hospital, porque ela toma, tipo, por conta. Porque ela se acha gorda e ela diz que ela é um palito, tipo... Olha a febre que as pessoas estão criando sem ter noção nenhuma, gente. Tudo mulher com lipoaspiração e falando, não, vamos ser fitness. A vida fitness, tu consegue chegar nesse patamar, mas é um patamar irreal, gente. Então eu acho que sim, tem que ter um diploma pra falar sobre, porque tu tá influenciando, querendo ou não, muitas pessoas. E muitas pessoas confiam em ti e não vão ir atrás. Ah, não, ela tá falando a verdade, ela não tá. Então, acho que sim, que tem que ter um diploma, tem que ter um bom senso ali, um filtro, porque hoje em dia as pessoas não têm mais isso. Não. Como tu acabou de falar e o Felipe falou antes também, entra nesse ponto, eu acho que, tipo, aí eu vou fazer o advogado do diabo aqui, vou ser o cancelado do podcast, que, pô, a internet, ela precisa a gente vive numa sociedade onde a internet, ela precisa de uma regulamentação. Tudo é regulamentado hoje em dia. Tudo tem um regulamento de normas que tu pode seguir e não pode fazer. Tudo tem. Menos a internet. A internet hoje ela é terra de ninguém, onde todo mundo fala o que quer, onde todo mundo passa a mensagem que quer, e isso gera inúmeros problemas para a sociedade. E com a IA, com a questão de globalização também como um todo, a tendência é só piorar, isso já está piorando. Então, pô, fazendo o link também com o chat abrindo um canal mais 18 ali, por exemplo, onde o chat ele vai, em palavras do próprio CEO do ChatGPT, transmitir mais calor através do chat. Cara, como o Felipe falou também, de fazer uma namorada, vocês acham mesmo que mesmo o chat exigindo a verificação de idade, o chat tem API aberta? Quantas pessoas não vão conseguir fazer isso para transmitir em outros lugares, tá ligado? E acessar um público mais novo? Então, tipo, isso vai uma reação em cadeia absurda. Então, a internet ela precisa de uma regulamentação. O Instagram, ele não é regulamentado, ele tem essa política de contra... como é que é? Liberdade de expressão, que é uma falsa liberdade de expressão, que pode falar o que tu quiser, pode xingar todo mundo da maneira que tu quiser nos comentários. O Twitter é terra de ninguém, mais do que qualquer outra coisa. E aí, de novo, eu vou puxar saco do YouTube, porque o YouTube ele tem uma regulamentação. Felipe já riu dali. O YouTube ele tem uma regulamentação, funciona, e ninguém nunca percebeu que tem uma regulamentação no YouTube. Mas o YouTube tem. Então, tipo, a regulamentação não é uma censura, não é, tipo, como muita gente passou essa ideia de, tipo, só vão regulamentar a internet, vai ser uma censura. Não, mas é tu ter ali umas normas de coisas que tu pode fazer e coisas que tu não pode fazer. A gente vive numa sociedade regulamentada onde tem coisas que tu pode fazer e coisas que tu não pode fazer.
na internet não é diferente. Quantas pessoas aí... O Twitter é o maior causador de suicídio da história, eu acho. Falei com vozes na minha cabeça, não tenho fonte, mas... Pô, muita gente se mata por causa de Twitter, por causa de Instagram. Muita gente, que nem a Maju falou, tem distorção de imagem por causa de Instagram. Gente, se vocês começarem a produzir conteúdo, vão julgar vocês de tudo que é coisa. Nossa, olha a sobrancelha dele, olha o dedo da unha, a unha do dedo, o mindinho do pé. Gente, vão te achar julgamento para fazer tudo. Ninguém nunca vai te falar, vai fazer um comentário que agregue algo positivamente. Só negativo. Então, tipo, tem que ter ali um limite, a pessoa tem que ter noção que ela tá falando com outro ser humano. Eu acho que na internet a gente perde essa noção de, tipo, existe outra pessoa do outro lado da tela, né? É uma pena que essa regulamentação demorou para chegar. Muita gente teve que morrer, né? Muita gente teve que ficar depressiva, mal da cabeça. Muitas coisas têm que acontecer para chegar uma regulamentação que às vezes é simples, um influencer ter diploma, até a Meta, né? A organização do Mark Zuckerberg poder filtrar melhor os conteúdos, essa parte de entrega da rede social, profissionalizar tudo isso. Então, cara, é triste, que tu vê assim até em golpes, né? Tem Instagram, o que mais tem aí é golpista também, perfis fakes, né? Aplicando golpe e, tipo assim, não estão lá ainda, então é tudo manipulação. As redes sociais, tu vê, cara, demorou muito para regulamentar uma simples pessoa de poder trazer uma informação correta, baseada em alguma coisa, né? Em diploma, em conhecimento. Então, acho que isso aí é uma demora e muita gente ainda vai ainda pagar por resultados negativos. Essa questão até da IA, claro que tem o discurso de, pô, ano de eleição também, a gente vai ter, pô, hoje a IA faz vídeo quase que perfeito, que tu não consegue mais distinguir tanto do que é real, o que é feito por IA. E eu vi um debate antes, só comentando antes que falou dos golpes, cara, abre o Facebook para vocês verem. A quantidade de idoso caindo em golpe na IA, porque, claro, acredito que a gente aqui, e acredito que o público que nos escuta também é mais novo, mais atento à internet e tudo mais, a gente sabe reconhecer golpe. Mas imagina a tua avó, ou pessoas com 70 a mais que ainda usam Facebook. Pô, cara, tem golpe muito que é ridículo de se cair até, mas as pessoas caem. Que é, pô, uma imagem feita por IA de uma criança passando fome, dizendo doe Pix pra mim, tipo... E gente, isso daí não pode ficar acontecendo. E o Facebook não pode estar vinculando, né? Exato. Não pode estar vinculando. E se a plataforma não faz nada, tem que ter uma ação política ali do governo intervir, né? O governo está aí para isso. E voltando à questão da IA, eu vi um debate antes, até vi um debate na internet sobre o ChatGPT, os vídeos que são feitos por IA, tem que ter uma marca d'água que é feita por IA. Mas aí eu vi um debate gigantesco em fórum sobre isso é válido, não é válido, deveria ter, não deveria ter. Eu acho que sim, deveria ter, porque aí tu limita isso, essa questão de produção de vídeo fake e disseminação de desinformação, né? Porque imagina numa campanha política o que dá para fazer com IA, com um vídeo fake. Então tu consegue botar teu concorrente falando uns absurdos, vai ter muita gente que vai acreditar. E aí isso desencadeia numa briga tipo de atacar o outro e não mostrar as suas ideias, né? Fica mais se trazendo para a questão política, mas pô, vender coisa que é golpe na internet, enfim, a gente vai para inúmeros usos antiéticos da IA, né? E agora sim, ó, chegou o momento, gente. Falando de ética, responsabilidade, autenticidade, a gente chegou nesse momento. A gente chega no caso de Vini Júnior e a Virgínia. Éticos, marqueteiros, sabem usar a imagem a favor do marketing. Tudo que eu estou falando aqui poderia falar assim, não é, mas também é, porque os caras são intencionais. A Virgínia, então, principalmente, né? Acho que ela comercializa até os filhos, se a gente pudesse dizer disso. Então, só essa reviravolta de conteúdo, esse link, é o quanto que a gente precisa também falar disso. Eu não sei se para vocês é algo que é necessário falar. Parece que a gente vai trazer só coisa boa. A gente pode fechar esse podcast depois com uma notícia boa, né? Senão a gente vai trazer só notícia trash aí.
Tem, tá. É difícil, né? Acho que a gente pode começar a mudar o teor também do podcast, não trazer só... Não é notícia ruim, né? Mas é coisas pesadas, assim, se for ver coisa... Pá. E, na verdade, a gente só se liga quando a gente começa a falar... A gente Lá fala, vai o meu, homem trazer, vamos trazer uma positividade. Não, porque a gente começa a falar, eu começo a ficar assim, xoxo, mano. Tô xoxo já, eu falei, meu, tá todo mundo perdido, é IA, é robô tirando raga de ser humano, é Vini Júnior e a Virgínia, né, escalando as coisas a nível mundial, da galera tá ali conectada, comentando e falando do relacionamento deles, se é verdadeiro, se é falso, se não é. Então, acho que deixo para Maju esse link de ética e responsabilidades. O que tu acha? Eles são éticos? Eles são responsáveis? Eles são marqueteiros? Não. Cara, marqueteiros e muito. Porque até no link que eu mandei falava que no dia que o Vini Júnior pediu a Virgínia em namoro, com aqueles balão de 20 pila lá, eles fizeram, acho que foi, não lembro não vou falar qual marca foi pra não falar bobagem, mas alguma marca, acho que foi a TIM, sei lá, chutando. Passou no horário da Globo, o horário nobre de propaganda, uma propaganda do Vini Júnior falando que ele ia se declarar pro Brasil, já que ele tava se declarando, uma coisa assim, tipo assim, pra divulgar, não era TIM, era dos Beats, Beats, sei lá. Casa de aposta. Bet. É isso aí, ele tava divulgando casa de aposta no horário nobre da Globo, falando de se declarar. Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não tem bom senso nem. O Iago gosta do Vini, né? Então a gente vai ter que ter calma que o Iago gosta do Vini Júnior. Eu acho que o Vini Júnior tá se queimando e muito, tipo, muito. Exato. Eu acho que os jogadores, eles não jogam mais bola, eles são tudo no marketing, cara. Que porra, vai jogar bola, fica nessa nheco-nheco aí de rede social e de coisa, pelo amor de Deus. Não, deixando claro que eu gosto do Vini porque, pô, eu acho que ele levantou uma bandeira, ele foi muito importante na Espanha pela questão racial e tudo mais. Tudo bem que às vezes eu acho que ele já vai ao extremo isso também, talvez para puxar o marketing, já não sei também, não vou falar muito sobre, porque é um assunto muito delicado. Mas eu acho que ele foi muito importante, gosto dele por ter levantado essa bandeira, por ser o rosto dessa campanha, que, para quem não sabe, na Espanha, racismo não era crime até, 2, 3 anos atrás, mais ou menos, não sei. Até o grande caso que teve dele foi ele que fez o racismo virar crime na Espanha. Então, acho importante ele para isso. Acho ele um puta jogador de futebol, mas, cara... Tanto essa questão de ação de marketing de casa de aposta com o relacionamento mostra que até um pedido de namoro não é natural, né? Porque, pô, por mais ele usou uns balãozinhos de 20 reais lá e, cara, não foi algo que ele pensou assim, nossa, vou fazer isso, tomar essa ação, tipo... Não, foi algo muito mais planejado antes, porque teve que gravar vídeo da campanha comercial, teve que fazer várias coisas, ações, não foi assim um pedido natural de se acontecer de uma hora para outra. Não. Teve um planejamento de marketing até para essa ação, entende? Então, isso eu acho que, tipo, acaba afastando cada vez mais o influencer, o famoso, do público em geral, né? Eles tentam trazer isso como algo positivo, mas aí a gente volta ao mesmo assunto que a gente sempre debate aqui, cara, a gente está cada vez mais saturado de oferta, de publicidade, que isso só acaba alimentando e distanciando mais a gente de propaganda, a gente de publicidade, a gente de ações comerciais, a gente de influencers grandes, né? A gente acaba repelindo influencers grandes quando aparecem por causa muito disso. Tudo vira ação comercial, não tem mais humanização. Eles não são mais humanos, parece, né? Porque tudo é uma ação de marketing. Eles são quase um influencer de IA. Eu acho que é muito importante... Fala aí, Maju. Fala aí primeiro. Não, pode falar. Não, vai tu, que eu vi que tu tava no flow já, nesse assunto. Não, eu ia dizer que eu acho que essas coisas, tipo... Pô, ano que vem é Copa. E, por exemplo, eu conheço o Éder Militão por causa das tretas dele com essa mulher. Bom. Tipo, eu já não visto a camisa escrito Éder Militão atrás. Tipo, eu conheci a Caroline por causa do Éder Militão. Os caras mancham, né? Mancham um futebol, cara. Mancha o cara torcer pelo... É o futebol do Brasil, cara. O Vini não chegou a manchar, né? O Éder já é mais difícil de ter, né? Posicionar por isso. Parece que eles não estão lá jogando bola, é tudo tipo uns, vamos sair bem na foto. Tipo, pô, cara, que isso? Eu não tinha notícia do Kaká fazendo merda, por exemplo.
Não é que o Kaká, tu usou o exemplo do cara que foi deixado pela mulher por ser perfeito demais. Ele é fofinho, eu sei. Tá, mas Não, eu mesmo acho que assim, se pô. pegar, assim, se a gente pegar comportamento de jogador fora do Isso campo e sempre dentro teve, do na verdade. campo, aí, Olha, se o cara entregar resultado dentro do campo, é o que importa, geralmente, né? Se tá fazendo é que Sim, festa. mas ele não tinha essa coisa midiática, porque parece que ele pega o tinha, comportamento errado Tinha. e faz. Tinha? tinha. Ai, gente, Olha mas não Romário, sei. olha Eu acho que Tinha, Romário, eles né? são Ronaldo tão Fenômeno, cool hoje em Ronaldinho dia. Gaúcho. Tinha. Não, Ah, eu sei, mas não tinha eu tão digo, tipo, forte, tipo, de marketing como esses dois, né? Que daí os dois são marqueteiros. É que aí O que tá. Neymar é muito pensado em fazer, né? Não era tão pensado. Os caras faziam e estavam cagando se é da marketing ou não. O que vazava muito era tipo assim, pô, tem uma foto que até gerou até uma entrevista icônica do Ronaldinho Gaúcho, que é ele numa piscina com, acho que sei lá o quê, 20 mulheres com a bunda virada pra câmera, entendeu? É ele na piscina com 20 bunda do lado. ah, mas hoje em dia eles teriam alguma ação publicitária com isso. Sim, esse eu acho que é o ponto que virou, não é que antes não tinha essas repercussões. Tinha, mas era muito a questão de tipo, pô, vazou A uma vida do foto de cara. uma festa lá que o Ronaldo tava. Vazou uma entrevista do Romário falando merda. Não era tanto, tipo, era mais uma questão de antiprofissionalismo do que uma ação comercial, né? Hoje tudo virou uma Tipo, ação comercial. Eu não digo nem que é antiprofissionalismo, é a vida pessoal dele, ele faz o que ele bem entender. Não, Hoje a vida pessoal vira algo que sim, pode ser tirado para divulgação, para poder crescer seguidor. Então falei os muito caras não estavam. antiprofissionalismo por causa do Romário nas entrevistas, tá ligado? Que, tipo, Romário sempre deixou mas claro isso aí que todo mundo já esperava que ia falar bosta, entendeu? Todo mundo já conhecia a personalidade. mas é que aí a pessoa precisou conhecer, tipo, para conhecer, ele teve que fazer essas ações, ele teve que aparecer, né? Mas é que nem esse negócio do Vini Júnior. Eles tinham terminado porque apareceu a amabante lá dele falando que tava conversando com ela e não sei quem, enquanto ela tava com a Virgínia. E aí parece que todo depois foi calculado, porque até propaganda na Globo eles botaram no dia que ele ia pedir ela em namoro. Tipo assim, parece que até a amante era mentira, entendeu? Tipo, a gente não sabe até que A ponto isso Globo é joga com o calculado. público, né? Se o público tá dando pipoca, tá dando engajamento, os caras jogam com isso, né? Eu acho que não é nem só a Globo, né? Hoje em dia, o Instagram. Sim. O Instagram virou isso, né? É o que a gente sempre fala. É, Por isso, eu é que daí gosto a por TV. isso eu gosto do YouTube. Não, mas é que daí o Instagram é terra sem lei, que nem a gente tava falando. O Globo já era pra ser algo mais pensado. E os caras dizem, cara, o público gosta de. Que nem Big Brother, né? O público gosta disso aqui. Vamos fazer isso aqui, entendeu? Não Cara, vai ficar fazendo. é que hoje o Instagram é que o Instagram ele como é que é? Ele monopolizou, não monopolizou, ele tipo tá muito democrático, né? Todo mundo pode criar conteúdo, mas se tu for olhar, tu acha que a Virgínia não tem os stories dela extremamente pensados e calculados antes? Lembra que Certo. vazou até uma reunião, uma foto da reunião da, acho que era da Boca Rosa, com os stories dela extremamente programados, tal horário postar tal coisa, tal horário tal coisa. Então, hoje está tudo extremamente pensado, né? A gente vive num controle de massa gigantesco, acompanhando blogueira, digamos assim. Cara, depois desse relacionamento ali, né? Que o Vini Júnior fez, depois de toda a divulgação ali, ela foi lá e fez um baita CTA, abriu o curso, acho que abriu os produtos, fez um baita stories fazendo um CTA assim no. Ah, quem quiser comprar, clica aqui, não sei o que, e fez. A Sabe, Virgínia, aproveitando já, né? O engajamento, o hype, não tem como. a Virgínia é a maior vendedora do Brasil, não tem como. Olha o que a WePink cresceu só usando a imagem dela. Agora eu vou ter que falar. Uma coisa que eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu vou falar, azar. Quem tá assistindo que um dia eu vi, veio assim, bah, esses três maluquinhos, os caras tão frustrados falando dos outros. Não, eu não tô frustrado, tipo, falando da pessoa. Assim, porque as pessoas podem entender assim, ai, né? Talvez nós somos os haters, tipo, querendo aparecer algo. Cara, na verdade, aqui é a gente entender por que que esse comportamento tem sido a busca por maior resultado de todos, né? E não porque é algo sério. Eu acho que é legal de trazer a parte profissional. Não, Porque, não. querendo ou não, não, só para entender, não tô falando de frustrado, porque às vezes a galera fica assim, tá, meu, tá falando mal da pessoa ou falando sobre esse comportamento, mas faz melhor. Mas eu vejo que no meu princípio de viver, até converso muito com o Iago, a Maju não sei também, mas acho que é isso que a gente está aqui conectado,
não é conversa de bar de estar podendo falar mal ou bem do mercado. É realmente entender por que o profissionalismo, qual foi a parte que a gente perdeu, sabendo que tem muita parte boa e muita parte ruim. Mas Refletir. qual... Hã? Refletir. Exato. Não é. E qual foi a hora que a gente perdeu a questão do conceito, das bases, do diploma, do profissionalismo, e não da gurusagem, sabe? E não realmente do escândalo. Acho que tem um caminho muito forte aí que, cara, por que a gente estava indo para a esquerda e foi para a direita? Se é realmente só retorno financeiro, não estou falando de propósito, de cultura, não é isso. É só realmente o comportamento que dá resultado, sabe? Porque a gente gosta, eu e Iago, assim, a gente gosta de ver sobre gestão, sobre estratégia, parte analítica, a gente gosta desse mundo, mas a gente fala muito sobre comportamentos também, dentro e fora, né, do marketing. A gente vê, cara, por que ainda o comportamento que mais dá resultado é esse palha, é esse banal, é esse, tipo, para mim é muito... Porque a rede social cresceu muito, é um grande canal de venda, e que, não sei se daí é educacional, se é de consciência das pessoas também, quanto de informação que as pessoas têm, de estudo, né? Então, acho que é desde o colégio uma educação para poder chegar bem preparado no digital, para poder ser, sim, um bom profissional, e tô dando isso como... Ai, não é palestrinha também. Cara, tem uma jovem aprendiz que trabalha com nós lá, que tá no Senac e trabalha com a gente, e ela, tipo, muito empolgada em fazer marketing, e a gente diz pra ela, cai fora disso aqui, gente, brincando, né? Mas nem começa, tipo assim, eu queria saber mais, queria saber fazer o que vocês fazem, ela tá em outra área. Mas é uma jovem com 17 anos querendo marketing, então é sempre assim, ainda vale a pena incentivar para os jovens começar a fazer marketing, porque olha para esse mercado, olha, será que marketing é isso? Se limita então a toda essa merda que eu tô vendo, eu vou ter que ser blogueirinha, então vou ter que fazer essas coisas. Então acho que é por isso que é mais, se a gente for trazer uma reflexão assim, cara, vale a pena, tipo, se a gente tá começando hoje, vale a pena fazer marketing? Eu vou ter que passar por isso? Porque eu já passei por muita coisa e, tipo assim, que não é o que eu queria fazer, não farei e sabia que daria muito dinheiro. Tipo, então, sabe, acho que é interessante essa visão de que quando a gente vai falando, eu vejo, cara, ainda dá para salvar esse marketing, ainda dá para salvar essa galera, ainda dá para fazer um bom negócio, um bom resultado. Aí deixo para vocês aí. Aquela frase clichê de as crianças são o futuro, né? Então, tipo, cara, se que as loucura. pessoas que entrarem com uma cabeça de vamos trabalhar de maneira, não vou dizer mais profissional, vou dizer mais profissional, mas entendam como, tipo, de maneira mais séria e não tão blogueiragem. E eu acho que até são as ondas, né? Que nem a gente falou no último episódio, teve a onda de, tipo, o influencer ser mais inacessível, tudo mais, aí chegou a rede social, tornou mais acessível, e hoje tá demais isso, as pessoas mostrando cada vez mais da vida pessoal. Aí eu acredito que vai chegar num ponto onde isso vai dar uma saturada, e aí vai mudar para uma nova onda, vai ter uma nova tendência, e assim vai indo, né? A diferença eu acho que é muito na questão de ética também, porque hoje a gente surfou, principalmente na época da pandemia, a gente surfou em muita onda de gente vendendo qualquer coisa, de gente produzindo conteúdo que não agrega em nada. Aí a gente volta também que a internet está emburrecendo as pessoas com o Instagram, os vídeos curtos são um poço de emburrecimento. O ChatGPT também faz isso. Gente, tem gente que usa o ChatGPT para... Onde minha namorada trabalha, tem gente que usa o ChatGPT para escrever por extenso um número. Então tem ali a conversa onde eles deixam o prompt, escreva por extenso o número tal. Para só copiar e colar, não precisa escrever um número por extenso, entendeu? É Então mais educacional mesmo, informativo. é nítido que isso está emburrecendo a população. Então vai da maneira da gente querer trabalhar, não a gente só como marketing, mas como profissionais que trabalham com internet, tanto influencers quanto produtores de produção de conteúdo. Acho que a gente tem que fazer essa diferenciação entre o influencer e o produtor de conteúdo. Acho que tem diferença nessas duas profissões, digamos assim. O cara que produz conteúdo, trazendo de maneira mais, tentando exemplificar mais, não é isso, mas só para dar tentar deixar mais palpável. Acho que o produtor de conteúdo, ele trabalha num formato mais de YouTube, vídeo longo, com roteiro e tudo mais, enquanto o influencer, ele trabalha num formato mais Instagram e TikTok de mostrar dia a dia, né? Então, acho que essa é a grande diferença do influencer pro produtor de conteúdo.
E aí eu acho que a gente está numa onda que o influencer ele tá muito mais em alta e o produtor de conteúdo está em baixa. Daqui a pouco eu acho que vira. É natural que um vai ponderando de um lado para outro. Né? E daí complementando é isso, sabe? Não é que todo mundo não quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, né? Não é, acho que todo mundo quer ganhar dinheiro e também deve e não vou ser hipócrita de ver uma oportunidade muito boa, uma decisão, 100 mil na tua mão ou não sei o que, sabe? Tipo, não tô falando que é fácil tomar decisões, mas ainda mais quando envolve dinheiro, né? Então, é muito fácil a gente estar de boa aqui quando vê uma oportunidade, o cara acha que é foda e pode escorregar, que nem o Vini Júnior, quando ele tava, tipo, tri bem, entrou dinheiro, Neymar, vários, né? Tri bem, assim, pensando no, né, de o que fazer, carreira, a Maju falou. Pô, cadê o futebol? Carreira, quando vê, cara, mas talvez tu pode ser artista, talvez tu pode ser marqueteiro, cara, na real, eu vou ganhar dinheiro, não vou, caguei para futebol, entendeu? Então, acho que essa questão que pega muito. Hã? O Neymar tá se encaminhando para isso, ele não tá mais... Não, já se encaminhou faz tempo. Não, faz tempo, né? Então, tipo assim, vou trabalhar mesmo, vou ser jogador ou vou ganhar dinheiro e ser artista? Cara, é muito fácil, dependendo de como tu tá a situação ali, tu cair para um lado, sabe? Então, também é foda. Eu acho que nessa onda aí também a gente tem muito a questão de o valor da tua imagem, né? O quanto tua imagem tem valor ali, porque, pô, tu é influencer, tu é um produtor de conteúdo, tu divulgar Bet, tu divulgar Tigrinho, tu divulgar essas plataformas que tu sabe que não são bons produtos, mas pagam muito, isso acaba, tipo, rebaixando a tua imagem, entendeu? Tu acaba passando uma má impressão e outras marcas não vão querer fechar contigo por causa disso. Então, só que, claro, um contrato desses vai mudar a tua realidade. Então, por isso que eu entendo também, tipo, influencers menores que estão em início e tudo mais, fechar contratos com casa de aposta, fechar contratos com o Tigrinho, porque, pô, às vezes o cara tá ali produzindo conteúdo e não recebe quase nada. Não consegue sobreviver direito da produção de conteúdo. Porque, pô, tem pessoas que acertam, que decolam. É igual futebol. Tem pessoas que acertam, que jogam bem, que conseguiram ter contato ali, empresário e tudo mais, que decolam na carreira e vai mudar de vida por causa disso. Mas a grande maioria não ganha tanto dinheiro com isso. Então, tipo, tem esses dois lados, assim, que a grande maioria não é uma Virgínia. A grande maioria não é um Neymar. E aí eu entendo esses menores fecharem contrato com bet. Mas o cara que já é grande, que já é estabelecido, uma Virgínia da vida, que já vende milhões na WePink, é essa gama por mais e mais, que acaba, tipo, tu acaba causando mal para a sociedade, sendo que tu poderia melhorar muito, tá ligado? Então, é esses dois lados que talvez, não tô falando aqui como hipótese, não sei se eu tivesse a oportunidade e fosse gigante, porra, ali, ganhar uma porcentagem de 15% na perda dos teus links. Não, mentira, eu não faria não faria publicidade, não trabalharia com casa de aposta, com tigrinho, nem nada, mas obviamente é tentador e abala qualquer uma proposta dessas. Mas isso aí a longo prazo, até para os pequenos, é ruim, porque tem muita empresa séria que não vai fechar contigo se um dia tu divulgou o casa de aposta. Exato. É esse ponto. Então, o quanto tu olha a longo prazo. Só que, como eu falei, pô, o pequeno eu acabo entendendo porque às vezes ele precisa pagar conta. Né? O aluguel vai atrasar, tudo mais, é uma grana que entra. Então, eu aceito mais. Não que eu goste, mas eu aceito mais, entendeu? Então tanto que a gente teve até uma notícia que teve, trazendo o link, que nem estava na pauta, uma notícia que teve que várias influenciadoras estavam voltando para o CLT, né? Porque era muito volátil o mês. Então tinha mês que tu recebia muita grana, tinha mês que tu não recebia, e aí a pessoa meio que começa a enlouquecer. E a produção de conteúdo no Instagram, no TikTok, ela é extremamente desgastante pro mental do influenciador. Porque é um vídeo que tu produz hoje, tu vai viralizar hoje, tu vai ganhar seguidor, tu vai conseguir fechar uma publicidade tudo mais hoje, mas tem o lado ruim da viralização, que é a viralização ela tende a baixar o teu engajamento nos próximos vídeos. Porque dificilmente tu consegue manter um padrão de estar sempre com altas visualizações, estar sempre engajado. Em algum momento tu vai lançar um vídeo que não vai ser tão interessante e aí vai despencar o teu engajamento. E aí isso acaba refletindo muito no faturamento da pessoa. E é por isso que eu gosto muito do YouTube também, fazendo outro link. Porra, YouTube patrocina aí nós. Patrocinando.
Mas tu produz conteúdo no Instagram, no YouTube, e é essa pergunta também que eu ia fazer para vocês dois, que querendo ou não são mais novos, e talvez a galera que estão nos ouvindo aí é mais novo também. O que vocês acreditam, tipo assim, cara, vale a pena ainda hoje produzir conteúdo, trabalhar com marketing? Qual é a visão de vocês, se pudesse dar essa dica de não é nem de desistir, mas tipo assim, eu tô fazendo porque eu acredito que isso é o que vai me gerar bons frutos, ou porque eu gosto de fazer isso, ou não gosto, mas eu faço. Acho que primeiro para a Maju e depois para o Iago é tipo assim, por que tu trabalha com comunicação e marketing? E o que tu vê nesse sentido de poder estar fazendo essa parada? Então, é que a minha área é uma área nova, né? Então, é uma área que tende a crescer. Então, isso Legal. já me dá um certo alívio, porque eu sei que por hora ela não vai sumir. Justamente pelos influenciadores estarem saturados, assim, as pessoas não confiarem mais tanto em influenciador, e é um trabalho que me dá liberdade. Legal. E isso, para mim, é essencial, a liberdade de trabalhar onde eu quero, quando eu quero. Claro que a instabilidade também não é o forte, mas eu tenho consciência de ser instável nesse quesito. E eu tenho meu namorado, ele tem a estabilidade, então isso, né, pro futuro, querendo ou não, isso me dá um certo alívio, saber que outro lado que tá comigo me permite ter essa liberdade, essa estabilidade. Então, talvez, se não tivesse isso, eu ficasse um pouco mais dodói. Mas o que eu mais prezo pra mim é a liberdade. E isso pra mim é essencial. E o fato de ser uma carreira que tá crescendo também me dá mais confiança. Mas, Legal. no geral, assim, Tá. acho que tem muitas áreas do marketing que já estão bem saturadas. Assim. Eu acho que a pergunta, eu acho que reestruturando a pergunta do Felipe também, se tu estivesse conversando com alguém que te falasse assim, tipo, alguém mais novo, te falasse, pô, quero entrar para a área trabalhar com internet, o que tu falaria, o que tu recomendaria? Olha, até é engraçado, porque eu até tinha falado pra ti que eu tinha encontrado, eu fiz uma amizade uma vez num ônibus com uma menina que ela trabalhava como afiliada. E que com o TikTok Shops, até pode ser pauta para outro podcast, ela perdeu muito da credibilidade e muito da renda dela. E eu, como ela já trabalha com isso também, eu meio que incentivei ela para ir do lado do GC. Então, sei lá, se é uma pessoa que. Eu não sei se eu incentivaria, eu botaria os dois lados da balança, porque eu acho muito difícil tu é uma carga muito grande tu querer incentivar alguém, porque, pô, trabalho, é sustento. Então, eu botaria tudo na balança. Falaria o lado bom e o lado ruim, e aí a pessoa vê do que ela. Quais são as prioridades dela. Porque eu acho que isso é o mais importante. A pessoa vê o que ela prefere. Ela prefere estabilidade, liberdade. Eu botaria os prós e os contras, porque tem tanto de um quanto do outro. É muito difícil, gente, influenciar alguém assim. No fim, tu respondeu, né? Porque as pessoas vão se conectar. Cara, agora nesse momento, eu quero liberdade, quero estabilidade. Então, no fim, essa é a resposta, que é o que tu acredita, que vai servir para a pessoa. É interessante, nunca pensei nisso. Poder trabalhar de qualquer lugar do Brasil, vamos dizer assim, ou com qualquer coisa que envolva comunicação, ou eu poder criar as minhas ideias. Acho que eu gerir um projeto, acho que essa autonomia também que dá para a pessoa é o que capacita ela de poder errar por si mesmo e poder também ter resultado mais rápido, às vezes, do que for. Eu falaria isso, né? Para mim foi muito de poder ter essa capacidade de pensar sozinho, claro que às vezes com equipe também, que é muito massa essa comunicação, e de poder realmente gerar nem que seja micro resultado ou macro resultado, mas de poder gerar algo que mova, sabe, aquele projeto, que move também, e o cara vai evoluindo, vai aprendendo. Então, acho que é muito dentro dessa liberdade, evolução, e aí em busca, né, da estabilidade, acho que é. Mas é complexo. Estabilidade hoje nesse mercado é bem complexo. Eu acho que se eu fosse responder isso, eu entraria muito. Acho que a resposta que eu mais dou é o famoso depende. Porque depende de que momento da vida tu tá, depende. Por exemplo, se o Felipe não trabalhasse com isso, o Felipe tem uma filha que nasceu há pouco tempo. Pô, vai olhar para mim e dizer assim, cara, quero começar, sei lá, quero virar youtuber. Eu vou dizer, cara, tenta, mas não larga tudo, entendeu? Quero virar o GC, vai tentando nas horas vagas, tudo mais, vai fazendo como hobby, como renda extra, tudo mais, vai estudando, tentando melhorar, investindo aos poucos em algum equipamento, quando dá resultado. Pô, fechei uma coisinha, entrou uma graninha, reinveste isso dentro do teu negócio para melhorar.
e vai tentando, só que não larga tudo para ir. Agora, se é um moleque de 16 anos que chega para mim, quero começar a produzir conteúdo para trabalhar com a internet e tudo mais, eu digo também a mesma coisa. Tenta, vai indo e se dedica a isso, claro que com mais vontade do que eu diria para o Felipe, que já tem uma filha, já tem pessoas que dependem. Então, tudo depende da situação, momento de vida que tu tá, para tu te dedicar. E, pô, a internet em si, trabalhar com a internet, ela é uma área absurda de grande, que nunca vai morrer. A internet em si, trabalhar com a internet nunca vai morrer. Claro que é uma área que a todo momento está se inovando, está mudando. Questão de tráfego pago antes, que bombou na pandemia. Hoje em dia, a gente já tem diversas declarações do Zuckerberg e das plataformas dizendo que vão transformar a questão de anúncios de compra de mídia paga cada vez mais autônomas. Então, a tendência é que no futuro já não seja uma área tão rentável. E aí, assim, só que aí as pessoas vão se adaptando, estuda e vai adaptando às tendências que vão vindo, ao que tu acredita. E acho que é muito isso. Tenta sempre divulgar e trabalhar com aquilo que tu acredita, né? Não... Bom demais. Bom demais. E além disso, procurem Iago dar ótimos conselhos, realista. Às vezes o cara vem com, eu quero assim, quero morar em Londres, quero deixar tudo e vou. Não. Calma. Então procurem ele, Maju, procura o Iago, também vai precisar de conselhos. Ótimo conselheiro. E tá sempre disposto a ajudar. Também ajudou uma galera assim que encaminhando, dando esse direcionamento, tanto profissional ou como consultoria. Então, procurem, que ele é um ótimo amigo, consultor e parceiro de vida aí. Bom, acho que... episódio com declaração. Viu só? Tem coisa boa. Eu falei que ia deixar coisa boa, não é deixar esses influencers. Cara, agradecer todo mundo aí, agradecer vocês, Maju, Iago, que estão aqui fazendo nosso segundo EP. Vamos para o terceiro, para o quarto, e escalando isso a conteúdo real, informativo, com dados, com sentimento, né? Sem robozinho. Eu sei que depois tu vai transcrever e usar a ata ali e vai mandar alguns insights, não tô brincando. Daqui a pouco vai ter. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, vai ser uma IA, aqui, um vídeo meu em IA. Então, aproveita enquanto a gente está aqui aí. Mas até o próximo episódio da C2Cast. Valeu, obrigado demais aí. Valeu, pessoal.